Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nosso. E hoje a gente vai falar sobre PROC-V aproximado. Geralmente, no mercado, a gente utiliza o PROC-V exato, com o 0 no final. Mas hoje a gente vai utilizar o PROC-V aproximado com o 1 no final. E pode ficar tranquilo que se você não sabe PROC-V, cara, eu vou sair do absoluto zero aqui contigo. Então, bora pro vídeo. Desde já, vou te pedir para dar essa moral pra gente, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, tem sempre aula gratuita, cara, de Excel, de Power BI, se inscreve aí no canal que você vai receber notificação sempre que sair um vídeo novo, só clicar aqui e se inscrever logo abaixo aqui do vídeo. Outra coisa que eu quero falar é que esse material que eu vou utilizar, ele tá para download aqui na descrição, então vê essa aula aqui comigo, aprende, depois faz o download e aplica, para você poder de fato aprender Excel, que você só aprende aplicando. Vamos lá, aqui eu tenho o seguinte, uma tabelinha com o nome de algumas pessoas, Felipe, Lucas, Yasmin, Patrick, Caio, etc. A altura de cada pessoa que está aqui e o peso de cada pessoa que está aqui. E ao lado eu quero calcular o IMC, o índice de massa corporal. Basicamente o IMC é o peso, como a gente colocou a descrição aqui, dividido pela altura da pessoa ao quadrado. Então eu quero saber o índice de massa corporal aqui nessa célula do Felipe, o índice de massa corporal do Lucas, depois da Yasmin, do Patrick, do Caio, da Amanda. E baseado no índice de massa corporal, no IMC dessa pessoa, eu quero saber o resultado final dela. Se ela está muito magra, se ela está num peso considerado normal, se ela está em sobrepeso, obeso ou obesidade grave. Então, qual que é o meu papel aqui? Calcular o IMC contigo e depois aqui no resultado final entender se a pessoa está muito magra, normal, como é que a gente vai fazer isso com o PROC-V aqui na parte de resultado final. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, para a gente poder calcular o IMC, como é que a gente vai fazer? Aqui embaixo eu vou calcular, logo nessa célula aqui E8, na célula E8, embaixo de IMC, eu vou calcular o IMC do Felipe. Então, para eu poder fazer essa operação, eu vou abrir um igual. Lembrando que o IMC é o peso, abri o igual e cliquei na célula D8. É o peso daquela pessoa dividido, ou seja, vou colocar a barra aqui da divisão pela altura daquela pessoa ao quadrado. E aqui nesse momento eu tenho duas possibilidades. A possibilidade de clicar na altura da pessoa e colocar a potência, ou seja, o chapeuzinho aqui, o chapeuzinho da potência ao quadrado, C8 ao quadrado. Então aqui está escrito que eu estou dividindo D8 por C8 ao quadrado. Quando eu faço isso e dou Enter, eu vejo que o IMC do Felipe é de 27,87. Mas eu também poderia fazer, vou dar um F2 aqui, de novo, dei um ESC e dei um F2 aqui para poder entrar na fórmula. Eu também poderia apagar esse denominador aqui e colocar aqui embaixo a função potência. Escrevi PO, de novo, escrevi PO e depois eu vou dar um Tab para entrar na fórmula. Entrei na fórmula potência. Eu vou clicar aqui na altura do Felipe, ponto e vírgula, vou colocar 2, porque eu quero a altura dele ao quadrado. Então eu estou elevando ao quadrado, a segunda potência ali. Fechei o parênteses e dei um Enter. Então repara que deu o mesmo resultado. Eu posso fazer da primeira forma ou da segunda. Vou deixar dessa segunda forma aqui. Já fiz essa primeira, o que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique aqui, 1, 2, dei um duplo clique e prontinho. Arrastei o IMC aqui dessas outras pessoas para baixo. Eu fiz aqui o primeiro cálculo do IMC e depois eu dei um duplo clique aqui e ele replicou todo esse cálculo para as outras pessoas. Então quando eu dou um F2 aqui no Caio, eu vejo que a gente está fazendo o peso do Caio dividido pela altura dele ao quadrado, Então eu estou fazendo a potência aqui ao quadrado dessa altura dele. Então exatamente esse foi o protocolo que a gente fez até aqui, para a gente poder entender agora sim, no resultado final, fazendo o PROC-V aproximado, como é que está o status de cada um de acordo com o seu respectivo IMC. Então, o que eu quero fazer de fato? Eu quero olhar esse índice de massa corporal, por exemplo, aqui do Felipe, de 27,87, e eu quero ver na minha tabelinha de referência aqui do IMC, se o Felipe ele tá muito magro, se ele tá num peso considerado normal, se ele tá em sobrepeso, obeso e assim vai. O Felipe tá com 27,87 e quando a gente olha aqui, o IMC de 30 para cima é considerado obeso, mas o Felipe ele tá com um valor abaixo, de 30, ou seja, ele tem que aparecer aqui no resultado final, que o resultado tá em sobrepeso para o Felipe. Já o Lucas está com 21,33. 21,33 repara que ele está abaixo do 25, do IMC 25. Então o Lucas, nesse caso aqui, ele vai estar sendo considerado do IMC
normal. Só que eu não quero fazer 1 a 1, eu quero fazer um PROC-V, depois eu vou arrastar para baixo e, cara, a gente vai entender o resultado final de cada um aqui. Maravilha, a gente tá alinhado até aqui, você tá super comigo até aqui. Se você estiver curtindo a explicação, deixa o teu like no vídeo, de novo, se inscreve no canal. Vamos lá, o que eu vou fazer? Antes da gente abrir esse PROC-V, eu vou fazer um artifício que eu acho muito bacana, que é a gente nomear uma tabela, que é a gente nomear um intervalo dentro do Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu mouse aqui, ó, e vou pressionar do 0 até obesidade grave. De novo, vou pegar meu mouse e vou pressionar do 0 até obesidade grave. Você vai ver lá na frente, você vai entender por que eu estou fazendo isso de fato. Então eu vou dar um nome para esse intervalo aqui. Selecionei qual que é o intervalo que eu quero dar um nome. Depois eu vou chegar aqui na caixa de nome, ó, na caixa de nome do Excel, e vou apagar esse cara que estava aqui e vou escrever tabela IMC, tudo junto. Não pode ter espaço aqui. Depois, para poder confirmar, dei um Enter. Agora, esse intervalo aqui, ó, quando eu seleciono, olha aqui, já aparece pra gente na bússola, que a gente chama carinhosamente aqui na Atuar, ou na caixa de nome segundo o Excel, já aparece aqui a tabela IMC pra gente. Então, embaixo de resultado final, eu vou abrir o PROC-V, igual PROC-V, dei o Tab para entrar na fórmula. Ele já me pede aqui o valor procurado. Como assim, Caio? O valor procurado é o seguinte, o PROC-V ele sempre faz uma procura de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o que ele vai fazer? O PROC-V ele vai olhar cada valor desse aqui, ó, um por um, e depois de encontrar o respectivo valor que a gente está procurando, no caso, eu vou procurar 27,87. Então, ele vai olhar um a um aqui, procurando 27,87. Depois que ele encontrar esse valor, ele vai me retornar uma informação à direita. Por exemplo, ele vai procurar aqui o 25. E aí ele achou o 25, ele vai me retornar o resultado de sobrepeso. Então o PROC-V vai sempre fazer uma procura de cima para baixo, da esquerda para a direita, no formato como o L do cavalo do xadrez faz. Sabe, o movimento que o cavalo lá do jogo de xadrez faz? É sempre o movimento em L, sempre o movimento exatamente assim. E é exatamente isso que o PROC-V vai fazer. Ele vai procurar um valor e depois vai retornar a coluna correspondente. Então, o que eu vou fazer? O valor procurado é o IMC do Felipe, 27,87, ponto e vírgula. A matriz tabela, qual que é a matriz tabela? É a tabela que a gente está fazendo essa procura e, ao mesmo tempo, é também a tabela que contém a coluna que eu quero como retorno. Você concorda comigo que, nesse caso, eu tenho uma matriz tabela com duas colunas? Eu tenho a primeira coluna de procura ali do valor procurado, de cima para baixo, e eu também tenho essa coluna aqui ao lado, de resultado final, da classificação aqui, de muito magro, normal, sobrepeso, obeso, obesidade grave e assim vai. Então a minha matriz tabela é o meu universo de dados, que contém o valor procurado e que contém a coluna de retorno. Então o que eu vou fazer? Eu pressionei aqui do 0 até a obesidade grave. E olha só quem apareceu pra gente. A tabela IMC. Eu poderia muito bem, ao invés de ter pressionado, eu poderia escrever aqui, ó, tabela IMC. Olha quem tá aparecendo aqui pra gente. Tabela IMC. Dei o tab para poder entrar nesse cara. Pronto, selecionamos a tabela IMC. Por isso que é legal a gente escrever, porque a gente não precisa nem pegar com o mouse, a gente poderia só escrever mesmo o nome que a gente deu, que ela já aparece, e esse intervalo já fica trancado. Então isso é muito legal. Quando a gente arrastar para baixo, a tabela IMC não vai se mover ali para as outras células. Ponto e vírgula, número de índice da coluna. O que é isso? É a coluna que eu quero como retorno. Concorda comigo que dentro dessa matriz tabela, a gente vai fazer uma procura, né? A gente vai procurar esse valor do IMC do Felipe aqui nessa primeira coluna. Então, essa aqui é a primeira coluna da minha matriz tabela. E eu quero como retorno a segunda coluna, a coluna de resultado final. Muito magro, normal, sobrepeso, obeso, obesidade grave e assim vai. Então, eu estou procurando na primeira coluna e eu quero que ele me retorne uma informação numa célula que está na segunda coluna. Então, por isso, eu vou teclar 2 aqui, eu vou apertar o 2. Então, ele vai fazer uma procura na primeira coluna e vai me retornar algo que está na segunda coluna. A classificação ali do resultado final. Ponto e vírgula. Agora sim, chega o grande ápice desse vídeo aqui, que é a procura do intervalo. Geralmente, a gente coloca a procura exata, a correspondência exata. Como assim, Caio? A correspondência exata significa que a gente vai estar procurando exatamente esse valor aqui do IMC daquela pessoa. Ou seja, o do Felipe aqui era 27,87, do Lucas é 21,33. Só que no caso desse vídeo aqui, que eu estou gravando para você, e que talvez você esteja batendo cabeça aí no dia a dia do mercado de trabalho, a gente não tem esse exato valor aqui no IMC, concorda? A gente tem 0, 19, 25, 30 e 40. Então aqui a gente está trabalhando com intervalos de procura. Não é um valor exato que a gente está procurando aqui. Até porque se a gente fosse procurar exatamente esse valor, ele não ia aparecer aqui pra gente. Vamos só fazer esse teste para depois a gente fazer o correto. Pode ser? Vou colocar ponto e vírgula e vou apertar 0.
Como assim, Caio? 0. O 0 corresponde à correspondência exata. Ou seja, eu vou procurar exatamente esse valor do IMC. Beleza? De novo, eu estou fazendo isso para poder te mostrar. Esse ainda não é o aproximado. Esse é a correspondência exata. Eu vou procurar exatamente isso. Eu não quero algo próximo disso, maior do que isso, menor do que isso. Eu quero exatamente isso. Quando eu coloco o 0, que é o que a gente mais vê no dia a dia do mercado, e fecho parênteses, dou Enter. Repara que o PROC-V vai retornar pra gente. Não disponível. Por quê? O que ele fez aqui? Ele olhou e falou assim, esse cara é o 27,87? Não, aqui é 0. Esse cara é? Não, aqui é 19. Esse cara é? Não, aqui é 25. 30, 40, opa, não achei. Eu não achei o 27,87, por isso está dando ND, não disponível. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um F2 aqui, vou apagar esse parênteses, vou apagar o 0 e agora eu vou apertar 1 de correspondência aproximada. O que a correspondência aproximada vai fazer? A correspondência aproximada, ela sempre vai procurar o menor valor mais próximo àquele que você está pesquisando. Por isso que ela é muito utilizada em intervalos de procuras, em buscas ali que estão de acordo com um determinado intervalo, como é esse caso aqui do IMC. Ele sempre vai me retornar o menor valor mais próximo. Então eu vou botar 1 para que ele procure o menor valor mais próximo ao 27,87. Vou fechar o parênteses aqui e aí, antes de dar o Enter, olha aqui para a nossa tabelinha. Se ele está procurando o menor valor mais próximo ao 27,87, que é o IMC do Felipe, pensa comigo, qual o valor que ele vai retornar? Será que é o obeso aqui, do IMC 30, ou o sobrepeso, no IMC de 25? Concorda comigo que o IMC mais próximo ali, o menor valor mais próximo, é o 25, que no caso vai ter que me retornar aqui sobrepeso. Então, quando eu dou Enter, repara o que aparece aqui pra gente. Aparece que o Felipe com IMC de 27,87, ele está abaixo do IMC de 30. Então, ele ainda não é considerado obeso. Ele é considerado que está em sobrepeso. Então, é exatamente em um caso como esse que você utilizará o PROC-V aproximado em intervalos de procura. E você sempre vai ter como retorno aquela coluna que está diretamente relacionada ao menor valor mais próximo daquele que você está procurando. Então, o que o Excel fez aqui na prática? Ele pesquisou aqui, olha, esse cara aqui é 27,87? Não. Esse aqui também não. Esse aqui é o menor mais próximo, porque esse aqui já supera 27,87. Então, esse aqui é o menor mais próximo. Achei esse cara aqui. Então, eu vou retornar a coluna ao lado, que é a coluna de sobrepeso. Entendeu de fato, de verdade mesmo? Depois de ter feito isso, eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Selecionei essa célula que eu fiz no meu primeiro PROC-V. Vou dar um duplo clique aqui no cantinho, ó. Quando ficar uma cruzinha preta, 1, 2. E aí, ele arrasta para todas as outras células. Olha só a procura que ele fez com o Lucas. O Lucas tem 21,33 de IMC. E aí, o menor valor mais próximo é o 19. Por isso que ele retornou normal. A Yasmin tem 30,80. Opa, já superou o valor 30 aqui. Então, 30 é o menor valor mais próximo ao IMC dela, de 30,80. Por isso que retornou obeso aqui. Patrick, 19,23. O menor valor mais próximo é o 19. Por isso que está normal. E assim por diante. Você entendeu de fato qual que é o contexto e por que e quando que a gente vai utilizar o PROC-V aproximado? Sempre em intervalos de procura, intervalos de pesquisa. Diferentemente do exato, em que eu procuro exatamente uma informação. O exato é o mais utilizado, mas talvez aí no dia a dia você pode estar se perguntando, procurando, pesquisando sobre como é que a gente pode fazer o aproximado. Então, fica esse vídeo aqui para poder te ajudar. Eu espero de coração que você tenha curtido. Um vídeo que a gente falou sobre a função potência, a função PROC-V, sobre intervalo nomeado. Então, de coração, obrigado por ter chegado até aqui. De novo, se você quiser praticar, faz o download desse arquivo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e agora eu te vejo em próximas aulas. Forte abraço!